queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos aqui, ainda no nosso período, de confinamento, ainda no nosso período em casa, glorificando ao Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Eu quero louvar o Senhor pela sua vida que está me assistindo agora, que juntos nós podemos cultuar o Senhor. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, que tem persistido, insistido na sua fé e alimentado ela com a palavra de Deus. Porque o que nos sustenta não são as notícias más, não são os prognósticos ruins, não são as notícias que dizem que tudo vai piorar, mas o que nos sustenta é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós estamos, o mundo hoje, uma boa parte do mundo comemora o domingo de Páscoa. E em nome de Jesus, nós, como povo de Deus, povo escolhido, sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Muitos, inclusive, até estão mandando mensagens hoje falando da Feliz Páscoa, E eu acho bênção, não condeno ninguém que faça isso, e acho que é bênção você comemorar uma Feliz Páscoa, mas lembre-se de uma coisa: a Páscoa para nós é todos os dias, amém? E eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus, o que a palavra nos ensina sobre a Páscoa, o que ela significa para nós, povo de Deus, o que a morte e a ressurreição de Jesus significaram, o que Deus tinha como projeto para nós, povo de Deus, desde o início, amém? Em nome de Jesus eu quero te convidar para que você esteja junto comigo nesses próximos momentos. Pai, nós louvamos o teu nome, te rendemos toda a glória e honra. O reino é teu, a glória é tua, o louvor é teu, a majestade é tua, Senhor. E nós queremos cultuar o teu nome e aprender mais do Senhor nesta noite. Nós queremos aprender mais do Senhor no nosso coração. Nós queremos, Pai, rumar e trilhar o caminho que o Senhor nos chama, que é o caminho de conhecer o Senhor cada vez mais. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que é desejo, que é coração do Pai. Nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade àquele que vive e reina para todo sempre. O governo está em tuas mãos, Senhor, porque um dia o Senhor morreu e ressuscitou por nós, para que tivéssemos uma vida abundante. E nesse dia nós tomamos posse, não só nesse dia, mas todos os dias, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria convidar você para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Amém? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Aleluia. Aqui nós estamos vendo o João Batista, falando sobre o evento do batismo de Jesus. João Batista, ele está aqui falando que Jesus vai batizar e foi batizado, e que um sinal seria dado a João Batista, que quando ele fosse Jesus fosse batizado, quando ele batizasse aquele que seria o Filho de Deus, ele teria
veria descer sobre ele, repousar sobre ele, sobre aquela pessoa, o Espírito Santo de Deus. E aí João Batista diz: e este é o Filho de Deus. Mas eu queria, queridos, chamar a atenção para o 29 que diz: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. E é sobre o Cordeiro de Deus que nós vamos falar um pouquinho hoje. O que o Cordeiro representa para mim e o que o Cordeiro representa para você. O que é esse Cordeiro de Deus? Lá para nós entendermos o que significava o Cordeiro, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, e nós vamos ler juntos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei, eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pão asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer um que comer pão levedado, desde o primeiro até o 10º dia, aquela alma será cortada de Israel. Queridas, nós precisamos entender que o Velho Testamento, ele, a princípio, quando nós vamos ler principalmente o Pentateuco, né, fica para nós uma ideia de que ali só existia algo que é histórico, né? Nós sabemos que sim, é algo histórico também. A história aceita várias passagens bíblicas como verdades, e glória a Deus por isso. Isso prova a imensidão, o tamanho do poderio do Deus a quem nós servimos. Mas o Velho Testamento, ele é a personificação do que Jesus seria há muitos anos depois, muitos anos mais tarde, muitos anos depois. E aqui, nessa situação específica em que Deus dá ordem a Moisés e Arão, dizendo o seguinte: agora acabou, é o último tempo em que vocês vão ficar lá no Egito.
É o último tempo em que vocês viverão debaixo da escravidão. É o último tempo em que vocês viverão debaixo da servidão. Eu já avisei a Faraó, o povo é meu. Eu já avisei que o povo pertence a mim, mas ele está insistindo. Então é o seguinte, vocês vão fazer exatamente o que eu mandar vocês fazerem. E a partir desse dia, vocês vão para a terra que eu mandei vocês irem. Vocês vão caminhar até a terra em que eu mandei vocês irem. Isso a princípio para nós parece até um fato único, lá específico para o povo de Israel, mas ele foi algo que aconteceu de fato com o povo e que acontece conosco até hoje. E nós precisamos entender isso, como que acontece o nosso processo de conversão. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, um processo se desencadeia na nossa vida. Nós vivemos até o dia que nós dizemos sim para Jesus no Egito, no tempo da escravidão, no tempo em que nós vivíamos ali, debaixo de um jugo de Satanás, debaixo de um jugo do inimigo. Já falamos em outras situações que nós nascemos para ser servos. E aí a nossa escolha, a nossa opção, ela vai ser servos de quem? Servos de quem? Servos de Deus ou servos do inimigo? Não há outra possibilidade. Aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, eles servem ao inimigo. Aqueles que não servem, aqueles que decidem por Jesus, eles simplesmente, eles começam a uma vida de servidão a Deus. Querido, quando Jesus lá foi, morreu e ressuscitou, lá na Páscoa, que nós conhecemos muito bem essa história. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi, diz a palavra que ele foi ao inferno, tomou a chave e ele riscou a cédula que era contra nós. Você sabe o que ele estava dizendo nisso daí? Lembra do Egito, aquela escravidão em que o povo vivia. Isso significa que a partir de hoje não há mais condenação para eles. A partir do momento que eles estão dizendo sim para mim, a partir do momento que eles estão me aceitando como o Senhor da vida deles, isso significa que a partir de hoje já não há mais condenação para eles, porque eles estão em mim, em Cristo Jesus. Aleluia. E isso é tremendo. Quando Deus dá ordens a Moisés e Arão, ele diz o seguinte, olha, Arão e Moisés. E diz o versículo 1 o seguinte, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Nós estamos falando aqui mês de Abib ou mês de Nisan. Isso significa que, o que é esse mês? Esse mês é entre março e abril. Para os judeus, este é o primeiro mês do ano entre março e abril, porque é uma ordenança do próprio Deus. Ou seja, esse seria o marco da vida do povo de Israel. O dia em que eles foram libertos, em que eles foram salvos e que eles saíram da escravidão, do jugo do Egito. Tudo que era contra eles. Então Deus fala assim, olha, hoje vocês serão libertos. Mas antes de vocês irem, vocês vão precisar aprender umas lições importantes. Vocês vão precisar aprender algumas lições importantes do que eu quero como povo. Do que eu quero, do que eu estou escolhendo para vocês como vida. E aí Deus fala o seguinte, o que significava, desde sempre Deus estabeleceu o cordeiro como uma forma de expiação dos pecados. Então Deus desde o início ele tinha dado como ordenança ao povo, né, que o cordeiro ele deveria ser para expiar os pecados, ou seja, para libertar o povo do pecado. Eles iam lá, matavam o cordeiro e ofereciam o cordeiro como um sacrifício. E aquela fumaça, né, que subia ia livrar o povo da morte do pecado. Então o cordeiro sempre foi atrelado a algo que trazia vida, a algo que trazia expiação de pecado, a algo que trazia transformação na vida de uma pessoa. E João, quando nós lemos lá em João capítulo 1, João, ele faz referência a Jesus como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro desde sempre. Deus trouxe essa figura do Cordeiro como alguém que traria vida, como alguém que traria arrependimento, como alguém que traria expiação de pecados. E aí, lá voltando em Êxodo capítulo 12,
Deus dá ordenanças, que era lá no Êxodo capítulo 12, versículo 3. Deveria ser um cordeiro para cada família. Querido, se a gente for estudar um pouquinho da tradição, a gente vai entender que entende-se mais ou menos como família até 10 pessoas na tradição judaica aqui, tá? Mais ou menos 10 pessoas. Então, se você tivesse até 10 pessoas na sua família, né? Se tivesse 10 pessoas, tava bom, você podia comer o cordeiro ali. Mas se você tivesse pouca, né? Você tivesse menos de 10 pessoas, você podia dividir com o seu vizinho. Isso traz para nós um entendimento para hoje. O cordeiro é para a sua casa, para a sua família. A salvação é para a sua casa, é para a sua família. A Páscoa de Jesus é para a sua casa, é para a sua família. Nós temos que nos alimentar do cordeiro. A alimentação do cordeiro que nós vamos ver aqui, ela tem uma simbologia muito maior do que apenas alimentar o corpo para o povo de Israel. Para nós, ela tem uma simbologia muito maior. Então, o cordeiro ele deveria ser para cada casa, para cada família, para cada povo. O cordeiro é para sua casa, é para sua família. Mas você também pode, sua família é pequenininha, compartilhar do cordeiro com os seus vizinhos. Né? É isso que a palavra estava dizendo aqui no 12:3, Êxodo 12:3, um cordeiro para cada família, até 10 pessoas, isso não diz aqui, grifo meu, segundo a tradição. O 5 diz que o cordeiro deveria ser sem defeito. E nós sabemos que Jesus não teve pecado. Jesus não tinha defeito. Não tinha nada em que ele dizer, em que as pessoas dizerem, o problema dele é esse. Qual é o problema dele? Se a gente for ver, por exemplo, por que crucificaram Jesus? Porque ele estava fazendo muito milagre. E as pessoas iam começar a acreditar que ele era o Cristo. Isso era pecado? Isso era o defeito dele? É que ele abençoava a vida das pessoas? É que por onde ele passava havia cura, havia milagres, havia ressurreição de mortos, havia conversão, havia um processo de mudança? Era esse o defeito de Jesus? Então, o profeta Isaías já havia falado isso. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7, você pode ler sobre isso, que fala exatamente que Jesus, ele seria levado tal qual o cordeiro ao matadouro. Ele seria levado sem mácula nenhuma. Ele era um cordeiro, aleluia. Ele era um cordeiro sem pecado. Ele era um cordeiro sem maldição nenhuma, sem nenhuma atadura do inferno sobre a vida dele. E aí no 6 diz que, Êxodo capítulo 12, vamos voltar lá, versículo 6, o cordeiro deveria ser guardado até o 10º dia útil e ser morto à tarde. Quando nós vamos estudar, por exemplo, nós vamos ver que quando começa a ficar um tempo, né, e a tarde vai caindo, e havia uma tradição de que a pessoa que fosse responsável ali para aqueles que estivessem nas cruzes, eles tinham que fender, que machucar a perna, para ver se os que estavam crucificados realmente estavam mortos, porque tinha que haver a morte. E aí ele vai lá e faz nos 2 ladrões, mas em Jesus ele não toca. Em Jesus ele não quebra o osso da perna dele para ver se ele estava morto. E olhem só que coisa tremenda, diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte, que ele não poderia ser, versículo 9, não comereis dele ainda cru, nem cozido, senão em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Queridos, o cordeiro que deveria ser comido pelo povo de Israel não poderia ser quebrado antes de ser assado. Ele tinha que ser assado inteiro. Ele não podia ter nada do seu corpo quebrado. E quando nós vamos ver lá no Novo Testamento, na crucificação de Jesus, o homem que estava verificando se aqueles 3 que estavam na cruz, incluindo Jesus, eles estavam mortos, ele quebra as pernas, ele não toca em Jesus. Jesus não tem nada do corpo dele quebrado, ou seja, ele foi assado, ele foi morto, ele foi crucificado inteiro.
inteiro, com as dores, lógico, com o sofrimento humano, lógico, mas inteiro, assim como o povo deveria comer. E o 7, guardar até o 10º dia, matar à tarde. Então, ou seja, exatamente como foi com Jesus. O sangue, no 7, o sangue iria para a porta e deveria ser bebido. Então, o sangue que tirassem daquele cordeiro, como que ele deveria ser feito? Uma parte o povo beberia e a outra parte iria para os umbrais da porta, como nós já sabemos. E isso é tremendo. O sangue de Jesus, diz a palavra que ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Quando hoje nós não precisamos mais beber do sangue. Nós não vamos beber o sangue, porque nós já tomamos desse sangue quando nós levantamos a nossa mão e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós já tomamos desse sangue de uma forma figurada quando nós aceitamos Jesus. E eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, ele se apodera de nós. Por isso que o povo de Israel bebia do sangue do Cordeiro. Para ver que aquele sangue era um sangue de libertação, de purificação, de santificação, de uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia, de um novo começo, de uma nova estrada, de rumar para uma nova terra, de trilhar um lugar para um lugar que era nosso, E aí, e tem mais, o sangue ele purificava você e purificava a sua casa. Ele livrava você da morte. O sangue, ele estava aqui, posto para o povo de Israel como um sinal de purificação, mas também como um sinal de livramento. Quando nós éramos bem pequenos, nós sempre aprendemos isso. Sempre aprendemos isso aqui em casa. Quando você passar em qualquer situação em que tiver um trabalho, em qualquer lugar em que você sentir medo, clama pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que te dá livramento. Quantas vezes você tem tido medo? Quantas vezes você tem se desesperado? Mas você tem o sangue de Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus te livra. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te santifica. E era isso que Deus estava querendo mostrar para aquele povo. O sangue deste cordeiro que eu estou mandando vocês beberem e colocarem nos umbrais da porta, ele é o sangue que vai dar uma vida nova a cada um de vocês. Ele é o sangue de um novo momento na vida de vocês. Êxodo 12:8. Comer a carne com pães asmos e ervas amargosas. Olhem para mim. Por que pães asmos e ervas amargosas? Lá no Novo Testamento nós vamos ver uma referência porque que era pão asmo, ele era sem fermento, porque o fermento simbolizava o pecado. O fermento era a imagem do pecado. Então o pão, ele deveria ser sem fermento, porque é o seguinte, vocês para comerem do cordeiro, vocês precisam estar limpos, comer sem fermento, sem a amargura, sem o pecado que leveda a massa, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Então nós precisávamos comer da carne, comer dessa carne doce. A carne do cordeiro é uma carne levemente adocicada. E ela deveria ser comida com ervas amargas para vocês se lembrarem do que era a vida de escravidão. O amargor das ervas era para lembrar vocês o seguinte: lembrem-se do que eu estou fazendo com vocês hoje. Eu quero vocês comendo de mim, do pão da vida, que não tem pecado. Eu quero vocês se alimentando do cordeiro que é doce, que é adocicado, que dá um sabor bom à sua boca. Mas lembrem-se que eu tirei vocês do amargor da escravidão. Esse amargor, se a gente for estudar aí, pode ser escarola, não sei quantos de vocês já comeram, serpentário, chicória, que é uma erva extremamente amarga, não é?
Então, esse contraponto era para mostrar para o povo o seguinte: eu estou dando uma nova vida para vocês. E tem uma coisa, vocês vão comer arrumados e preparados. Arrumados e preparados. Isso significa que para ir para o lugar em que Deus preparou para nós temos que estar o tempo inteiro preparados, arrumados, prontos para enfrentar o caminho da terra, mas preparados, porque a qualquer momento nós poderemos chegar até a terra. Eu sei que às vezes nós temos dificuldades, nós temos problemas na nossa casa, mas é um tempo de conserto. É um tempo do deserto, aquele tempo em que Deus está falando assim: eu estou avisando a vocês, para de murmurar. A terra está aí, vocês estão rumando, estão conquistando. Eu preciso que vocês se separem. Vocês precisam entender que o projeto que eu tenho para vocês é de um povo diferente. É de um povo separado. E o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele veio para isso. Querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria convidar você para de uma vez por todas ter uma decisão na sua vida, de repensar, de mudar certas posturas. A palavra diz que o Senhor está à porta e Ele bate. E eu creio que Ele está batendo. O Cordeiro Pascal está dizendo para você nesse domingo em que as pessoas estão preocupadas com o chocolate, com a canjica, e você pode comer, não tem problema, não é isso que eu estou dizendo para você. Mas eu quero que você se lembre do amargor da sua escravidão. Eu quero que você se lembre de que um dia um cordeiro foi dado para você. Eu quero que você se lembre de que você precisa se alimentar do pão sem fermento. Nós precisamos nos alimentar daquilo que não nos leva a pecar. Estar com a nossa casa, estar com a nossa família. É um tempo de nós revermos posturas, falarmos de Jesus, vivermos Jesus, estarmos prontos com as sandálias nos pés e os calçados, porque nós não sabemos quando que a terra prometida vai chegar para nós. Nós não sabemos. Essa é a verdade. Pode ser agora. Jesus pode voltar agora aqui enquanto eu estou ministrando essa palavra, enquanto o Senhor está nos falando. Jesus pode voltar, sei lá, daqui a um ano, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós deveríamos estar prontos para isso. Diz a palavra em Êxodo capítulo 12, que nós precisávamos comer arrumados e preparados para o caminho. Preparados para a terra que o Senhor ia nos dar. Preparados para as lutas. Para de achar que você não vai ter luta. Para de achar que você não é capaz. Você é. Você precisa se apoderar daquilo que o Cordeiro deu na cruz para você. Para mim. Ele nos deu acesso ao trono de glória. Ele nos deu autoridade para suportar as lutas dessa vida. Em nome de Jesus, querido. Você é muito mais do que você acha que você é. Porque você está olhando, está se espelhando em coisas deste mundo. Nós temos que nos espelhar naquilo que a palavra diz para nós, nas verdades que estão na palavra de Deus. Nós louvamos o teu nome porque quantas vezes nós temos estado distantes, Pai. Distantes do teu propósito, do teu agir, do teu querer para a nossa vida, para a nossa casa. Quantas vezes, Senhor, nós nos sentimos completamente desarrumados. Desarrumados para enfrentar a batalha. Desarrumados para enfrentar, Senhor, o caminho. Mas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse dia nós queremos, Pai, nós queremos consertar as nossas veredas e tomar posse de tudo que o Cordeiro Pascal trouxe para nós. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não prossigamos, Senhor, da mesma forma. Que a nossa casa, Senhor, seja o melhor lugar, ó Deus, e se nós não temos vivido isso, que nós possamos hoje, em nome de Jesus,
rever. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o nosso casamento não tem sido bênção, que nós possamos rever isso, Senhor. Eu sei que é um tempo, Senhor, de nós nos revermos como povo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revista-nos nesta noite. Revista-nos nesse dia. Em nome de Jesus. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica.